Minha vizinha fingiu câncer para manipular a comunidade e roubar doações. Quando descobri a verdade, a vergonha dela foi tanta que sumiu. Era uma terça-feira comum em nosso grupo de WhatsApp do bairro, cheio das rotineiras trocas de receitas e avisos sobre gatos perdidos, quando uma mensagem de um novo número me chamou a atenção. Olá a todos, sou a Bia, a nova moradora da Casa 12. Queria compartilhar algo que mudou minha vida, na esperança de encontrar um pouco de apoio e compreensão neste momento tão difícil. Meu coração apertou de imediato. Conhecia aquela sensação de vulnerabilidade. Como empreendedora local, sempre fiz questão de estar engajada com a comunidade, e a empatia era meu carro-chefe, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Bia continuou, descrevendo com detalhes dolorosos um diagnóstico de câncer raro e agressivo, que exigiria tratamentos caríssimos e experimentais no exterior. Ela mencionou sessões de quimioterapia exaustivas, efeitos colaterais devastadores e a incerteza do futuro. Suas palavras eram um emaranhado de termos médicos complexos e apelos emocionais que tocavam fundo na alma. Parecia ter saído de um roteiro de filme dramático, com cada frase calculada para maximizar a compaixão. Eu podia quase visualizá-la, frágil e pálida, digitando cada linha com as últimas forças. A descrição da sua suposta batalha, o futuro incerto e a necessidade desesperada de ajuda financeira para um tratamento que não podia esperar, martelaram na minha mente. Era uma história comovente, cheia de detalhes dramáticos e apelos emocionais que se esgueiravam para debaixo da sua pele e se aninhavam bem fundo. Naquele instante, a minha Sofia mais altruísta veio à tona. Senti uma onda avassaladora de compaixão e uma urgência em agir. Gente, precisamos fazer alguma coisa, digitei no grupo, meu coração batendo forte. Em questão de minutos, a resposta da comunidade foi impressionante. Mensagens de apoio choveram, promessas de orações e ofertas de ajuda. Mas eu queria mais. Não queria apenas palavras de conforto. Queria ações concretas. Naquele mesmo dia, liguei para minha amiga Mariana, ascética por natureza, mas com um coração enorme. Mari, você não vai acreditar no que aconteceu. A vizinha nova, a Bia, está com câncer, um tipo muito raro. Precisamos ajudar. Mariana ouviu com sua paciência habitual, pontuada por alguns pensativos. Tem certeza, Sofia? É tudo muito rápido, não acha? Ela mal chegou e já... Eu a cortei. Mariana, por favor. É uma questão de vida ou morte. Precisamos agir, não questionar. Imagina a dor dela. Sua voz no telefone era de hesitação, mas a minha certeza era inabalável. Nos dias seguintes, mergulhei de cabeça na campanha. Minha loja de produtos artesanais, que antes exibia peças únicas, agora se transformou em um centro de operações beneficente. Juntos, eu e Mariana, montamos bazares de garagem que se estendiam pela calçada, com vizinhos doando roupas, livros e objetos de arte. Organizamos rifas com prêmios generosos, doados por comerciantes locais sensibilizados pela história de Bia. Criei uma vaquinha online, usando todas as minhas habilidades de marketing digital para espalhar a notícia para além do nosso pequeno bairro. Cada real arrecadado era uma vitória, um sopro de esperança para Bia. Eu me sentia energizada, impulsionada por uma causa maior. A comunidade, antes apenas um grupo de pessoas que moravam perto, transformou-se em uma força unida, com um único objetivo: salvar Bia. Eu era a líder daquela mobilização, a voz que pedia, organizava e agradecia. Acreditava piamente que estávamos fazendo o bem, que cada centavo seria usado para trazer saúde e alegria de volta para aquela mulher tão sofrida. A doce melodia da vitimização, capaz de abrir bolsos e corações. Um show de horrores que só a boa-fé consegue alimentar. Mas voltando à história principal, lembro-me de noites sem dormir, passando horas na frente do computador, atualizando a página da vaquinha, respondendo a mensagens de doadores e compartilhando os posts nas redes sociais. Meu celular não parava de vibrar com notificações de novas doações e mensagens de apoio. Você é uma heroína, Sofia. Que linda iniciativa. Nossa comunidade é incrível por causa de pessoas como você. Eu me sentia realizada, orgulhosa do que estávamos construindo. A solidariedade era palpável, e eu me deliciava com a sensação de estar no centro de algo tão bom, tão puro. Bia, por sua vez, respondia às nossas mensagens com gratidão, mas sempre de forma breve, dizendo que estava muito debilitada ou cansada dos tratamentos. Ela nunca aparecia nos bazares, nas reuniões para organizar as rifas, ou mesmo para um simples café em minha casa, mesmo que eu oferecesse para ir até ela. Suas desculpas eram sempre convincentes, focadas na sua condição física e na necessidade de repouso. Eu entendia, claro. Câncer era uma doença exaustiva. Minha empatia só aumentava. Ela é tão forte, eu comentava com Mariana, enquanto contávamos o dinheiro arrecadado em uma das noites. Mesmo com tudo isso, ainda agradece e se preocupa em não nos dar trabalho. Mariana apenas balançava a cabeça, um olhar distante em seus olhos. Um silêncio que eu na época interpretei como exaustão, mas que hoje sei que era uma mistura de ceticismo e preocupação. A atmosfera no bairro era de otimismo cauteloso. Todos torciam pela recuperação de Bia,
celebrando cada pequena doação como um passo a mais em direção à cura. Eu me sentia a guardiã dessa esperança. A ponte entre a vizinha doente e a comunidade generosa. A campanha era um sucesso retumbante, e os fundos para o tratamento no exterior de Bia cresciam a cada dia. Eu já imaginava a festa de boas-vindas que faríamos quando ela voltasse, curada, agradecendo a todos. Mal sabia eu que essa festa nunca aconteceria, que a cura que viria seria muito diferente daquela que eu sonhava, e que a vizinha que eu tanto defendia era, na verdade, uma predadora, e não uma vítima. O pesadelo estava apenas começando. A campanha de arrecadação foi um sucesso estrondoso. O dinheiro fluía para a conta de Bia a uma velocidade que me deixava otimista. Eu me sentia vitoriosa, como se cada centavo fosse um prego a mais no caixão da doença. E foi nesse momento de euforia, quando esperávamos que Bia seguisse para seu tratamento caríssimo e experimental, que a primeira e mais desconcertante das mudanças começou a surgir. Bia estava melhorando misteriosamente. Não de forma gradual, como um paciente que responde a um tratamento longo e difícil, mas de uma hora para outra. Ela passou de debilitada a uma força da natureza em questão de dias. As dores sumiram, a fadiga se dissipou, e sua voz, antes fraca e sussurrante nas mensagens, agora parecia ter recuperado o vigor. Eu me peguei sorrindo, aliviada. Que milagre, pensei. A comunidade vibrava. Comentários no grupo de WhatsApp celebravam a recuperação extraordinária de Bia, atribuindo-a à força da fé e à generosidade de todos. Mas, no fundo, uma pequena pulga começou a picar. Uma melhora tão rápida, sem exames de acompanhamento, sem fotos da hospitalização no exterior, que ela tanto mencionava, sem sequer um atestado médico para justificar a ausência do trabalho, que ela nunca deixou claro qual era. Eu tentei ignorar, racionalizar. Talvez a alegria das doações, a energia da comunidade a estivesse curando. A mente humana é poderosa, certo? Uma recuperação tão milagrosa que até os anjos invejariam. Curioso como o dinheiro, às vezes, tem o poder de curar até o que não existe. E a narrativa prossegue. Foi Mariana quem verbalizou o que eu tentava empurrar para debaixo do tapete da minha boa-fé. Estávamos tomando um café e eu falava animadamente sobre o próximo bazar. Sofia, me diz uma coisa. Ela começou, mexendo o açúcar no café, com uma calma que contrastava com a minha agitação. A Bia não ia para o exterior para esse tratamento caríssimo? Eu vejo as fotos dela no grupo, sempre tão bem vestida nos eventos do bairro. Ela não deveria estar mais debilitada? Ou, sei lá, com o cabelo caindo. Meu sorriso murchou. Mariana, não fala assim. Você não sabe o que é uma doença dessas. Às vezes as pessoas têm remissão. E ela não vai para o exterior ainda. Está juntando mais dinheiro. Minhas palavras soaram mais defensivas do que eu pretendia. Remissão rápida assim, depois de estar tão mal. E o dinheiro que ela já arrecadou não era suficiente para começar? Ela nunca mostrou um comprovante de consulta, uma foto do hospital, nada. Só a história comovente. Mariana insistiu, seu olhar perspicaz cravado em mim. Eu senti um nó na garganta. As perguntas de Mariana eram como flechas certeiras, perfurando minha bolha de otimismo. Comecei a recordar as aparições de Bia, antes reclusa, sempre com lenços na cabeça ou maquiagem pesada para disfarçar a suposta palidez. Agora, ela era a estrela dos eventos sociais do bairro. Vivia para lá e para cá, sempre bem vestida, às vezes com peças que eu duvidava que ela pudesse comprar com a renda que eu conhecia. Lembro-me de vê-la na festa de aniversário do filho de uma vizinha, deslumbrante em um vestido que parecia de grife, gargalhando alto, dançando com uma energia que desmentia qualquer diagnóstico terminal. As pessoas cochichavam. Eu ouvia os sussurros nos corredores do supermercado, nas filas da padaria. Você viu a Bia? Não parece que está morrendo, né? Com o dinheiro que a Sofia arrecadou, quem não ficaria bem? Eu, a defensora ferrenha, tentava justificar. É a fé, a alegria de ver a comunidade unida. É a força dela. Eu dizia, mais para mim mesma do que para os outros. Mas cada justificação me soava mais vazia. A imagem da Bia debilitada se desfazia diante da Bia real, vibrante e excessivamente presente. Enquanto a comunidade apertava o cinto, a paciente terminal vestia grifes. Uma contradição que, para alguns, era só um milagre da fé. Um detalhe que, confesso, me chamou a atenção aqui foi a desfaçatez da paciente. E a narrativa prossegue. A semente da dúvida, plantada por Mariana, começou a germinar e crescer em mim. Uma noite, deitada na cama, não conseguia dormir. Imagens de Bia, alegre em festas, se misturavam com as mensagens dramáticas do início da campanha. O contraste era gritante, quase doentio. Eu comecei a repassar cada detalhe. A ausência de exames, a recuperação sem explicação, os gastos incompatíveis. A ingenuidade que me cegou começava a se desintegrar, revelando uma desconfiança dolorosa. No dia seguinte, procurei Mariana. Minha voz estava embargada. Meu rosto demonstrava a noite de insônia. Mari, eu acho que você pode ter razão, confessei, sentindo uma vergonha profunda por ter sido tão ingênua. Tem algo muito estranho acontecendo. Eu preciso saber a verdade. Não posso continuar organizando campanhas para alguém que talvez esteja nos enganando.
Mariana me olhou com compaixão. Eu sabia que você chegaria lá, Sofia. Você tem um coração grande demais para não se importar com a verdade. Naquele momento decidi. A empatia, que antes me cegava, agora me impulsionava para uma nova direção. A busca pela verdade. Eu não sabia o que encontraria, mas tinha certeza de que não podia mais ignorar os sinais de alerta. A semente da dúvida havia fincado raízes, e eu sentia que estava prestes a colher algo muito amargo. A questão era, quão amargo seria? E o que faríamos quando a colheita revelasse a verdade nua e crua? A inocência se esvaía, e uma determinação fria começava a tomar conta de mim. A semente da dúvida havia germinado, e a sensação incômoda em meu peito se transformava rapidamente em uma necessidade premente de respostas. Eu não conseguia mais ignorar as inconsistências, os sussurros, a forma como a recuperação de Bia desafiava qualquer lógica médica que eu conhecia. A ingenuidade que antes me envolvia como um manto protetor, agora parecia uma venda nos olhos, e eu estava determinada a arrancá-la, por mais doloroso que fosse o que eu encontraria. Mariana, precisamos ir mais a fundo, eu disse, minha voz carregada de uma nova urgência. Sentia a raiva borbulhando dentro de mim. Uma raiva que eu nunca imaginei que sentiria em relação a alguém que eu havia me esforçado tanto para ajudar. Era uma mistura de frustração e um leve pavor do que a verdade revelaria. Começamos nossa investigação discreta, quase como detetives amadoras, mas com uma motivação poderosa. A sensação de ter sido usada. Revisitamos as mensagens antigas de Bia no grupo, procurando por detalhes específicos sobre seu suposto tratamento. Ela havia mencionado um hospital de ponta em algum lugar da Europa, médicos renomados, procedimentos experimentais que custavam uma fortuna. Com Mariana ao meu lado, passamos horas pesquisando online. Digitávamos os nomes dos hospitais, dos médicos, os termos complexos dos tratamentos que Bia havia espalhado com tanta convicção. Nada, nenhum registro, nenhuma menção, nenhuma credibilidade. Era como se a história dela existisse apenas no grupo de WhatsApp e na nossa boa vontade. A cada busca frustrada, o incômodo se aprofundava, e a tristeza de ser enganada começava a dar lugar a uma raiva fria e calculista. Minha mente empreendedora, acostumada a analisar dados e buscar soluções, ativou-se de uma forma que nunca antes havia sido exigida em minha vida pessoal. Eu sentia uma estranha mistura de decepção e uma excitação perigosa pela caça à verdade. Mariana, com seu senso crítico apurado, era o meu equilíbrio. Ela mantinha a calma enquanto eu sentia a frustração crescer. Sofia, temos que ser cuidadosas. Não podemos acusá-la sem provas concretas. Ou nós é que vamos sair como as vilãs nessa história. As pessoas ainda a defendem. Ela estava certa. Eu já sentia a pressão de alguns vizinhos que, leais a Bia, me olhavam com desconfiança quando eu levantava qualquer mínimo questionamento. Você está com inveja dela? Uma vizinha chegou a me perguntar com um olhar atravessado. Aquilo me doeu, mas também me deu mais força. Eu não podia parar. As inconsistências na história de Bia eram cada vez mais evidentes. Ela falava de hospitais com nomes genéricos, tratamentos sem especificidade, médicos cujos nomes não apareciam em nenhuma base de dados de saúde. Perguntei a ela em uma mensagem privada sobre os detalhes da internação, pedindo algum documento para que eu pudesse ajudar a organizar a papelada do plano de saúde. Uma mentira minha para ver se ela entregava algo. Bia respondeu com evasivas, dizendo que os médicos eram muito reservados e que a burocracia do câncer raro era complicada demais para eu entender. A irritação subia. Aquele argumento já não me convencia. Ela está nos enrolando, Mari, eu disse, jogando o celular na mesa com frustração. Não tem nada disso, ela está mentindo. Minha voz tremia, não de medo, mas de uma indignação crescente. A ideia de que alguém poderia explorar a compaixão de uma comunidade de forma tão descarada era repulsiva. Comecei a me lembrar de pequenos detalhes que eu havia ignorado no calor da emoção. A falta de olheiras, mesmo quando ela dizia ter passado a noite em claro com dores. A energia para se arrumar e sair, mesmo quando dizia estar esgotada. A maneira como ela desviava o olhar quando o assunto era o progresso do tratamento. Essa fase da investigação secreta foi exaustiva, mas também reveladora. Cada porta fechada em nossa pesquisa online abria uma janela para a possibilidade de uma farsa colossal. A dor da traição era real, mas a determinação de expor a verdade se tornou minha principal motivação. Eu sentia que não era mais apenas sobre Bia, mas sobre a integridade da nossa comunidade, sobre a confiança que havia sido quebrada. O que faremos agora, Sofia? Perguntou Mariana, percebendo que minha mente já estava em um próximo passo. Eu olhei para ela, meus olhos fixos no vazio, pensando. Agora, Mari, eu respondi, com uma voz que mal reconhecia. Nós vamos encontrar as provas. Provas que ela não possa negar. E então, vamos fazer essa história vir à tona. Eu sabia que o caminho seria difícil, que enfrentaria mais críticas e talvez até a fúria de Bia, mas não havia mais como voltar atrás. A ingenuidade havia morrido, e em seu lugar nascia uma investigadora determinada. O próximo passo seria decisivo, e eu sentia que estávamos prestes a tropeçar em algo que mudaria tudo. A decisão estava tomada. Não era mais sobre uma leve desconfiança, mas sobre a busca implacável pela verdade. Eu e Mariana intensificamos nossa investigação, transformando nossos encontros em sessões de estratégia.
Deixamos de lado as pesquisas genéricas e passamos a agir como verdadeiras investigadoras particulares, com uma ponta de indignação que nos impulsionava. A ideia de seguir Bia surgiu de Mariana, sua mente sempre um passo à frente. Se ela diz que vai a tratamentos em Sofia, vamos ver onde são esses tratamentos, ela propôs. E a ideia, por mais intrusiva que parecesse, fez todo o sentido. Era um risco, eu sabia. E meu estômago embrulhava só de pensar em ser pega. Mas a sede por respostas era maior do que qualquer receio. Um dia, Bia postou no grupo que faria uma sessão de terapia intensiva. Era a oportunidade perfeita. Eu e Mariana nos revezamos em turnos, seguindo o carro de Bia discretamente. A adrenalina corria em minhas veias. Meu coração batia forte a cada virada, a cada semáforo. Temia que ela nos notasse, mas a curiosidade e a raiva me mantinham focada. Para minha surpresa, ou talvez não tanta surpresa assim, o destino de Bia não era nenhuma clínica ou hospital. Era um shopping de luxo. Meu coração deu um salto. E não era de felicidade. Estacionamos a uma distância segura e observamos. Bia, que se dizia debilitada, entrou na loja de grifes com uma vivacidade que uma paciente terminal jamais possuiria. Eu a vi. Com meus próprios olhos, ela experimentava roupas caras, joias que cintilavam sob as luzes da loja, e sorria, um sorriso largo, genuíno, muito diferente daquele que ela forçava para as câmeras durante a campanha. O choque foi indescritível, um misto de fúria e uma dor profunda por ter sido tão ludibriada. Mariana, rápida como um raio, sacou o celular. Agora! Sofia, tira foto, grava vídeo. Ela sussurrava, a voz embargada pela indignação. Minhas mãos tremiam, mas consegui capturar imagens e vídeos de Bia em seu estilo de vida ostentatório, longe de qualquer sinal de doença ou sofrimento. As provas eram inegáveis. A farsa era tão grotesca que beirava o absurdo. A essa altura, eu já não sentia mais a ingenuidade, mas sim uma revolta crescente. A mentira era clara como a luz do dia, mas não paramos por aí. Mariana, com sua sagacidade, sugeriu ir além. Sofia, ela deve ter um histórico. Pessoas assim não agem sozinhas pela primeira vez. Contratamos um detetive particular. Era um passo audacioso, que consumiria parte das minhas economias, mas eu estava determinada a ir até o fim. O detetive, um homem sisudo e eficiente, entregou-nos um dossiê dias depois que fez meu sangue gelar. Bia tinha um histórico de fraudes semelhantes em outras cidades. Diferentes identidades, diferentes doenças falsas, o mesmo modus operandi, explorar a compaixão de comunidades bem-intencionadas. Ela já havia sido presa por estelionato no passado. O choque foi tão grande que me faltou o ar. Não era apenas uma mentira, era um padrão. Uma vida inteira de golpes. Com as provas em mãos, fotos, vídeos, o histórico criminal detalhado, a dimensão da farsa se revelou em toda a sua crueza. A credibilidade da nossa comunidade estava em jogo. A honra de todos os que doaram, se mobilizaram, acreditaram. Eu sabia que precisava de ajuda para expor aquilo em uma escala maior. Precisava de alguém que tivesse voz. Pensei em Gustavo. Ele era um jornalista investigativo local, conhecido por sua ética e faro para a verdade. Inicialmente, ele se recusou. Sofia, eu recebo dezenas de dramas de bairro por semana. Não posso cobrir tudo. Ele disse ao telefone, com um tom de cansaço. Minha determinação, porém, era inabalável. Gustavo, não é um drama de bairro. É uma fraude em larga escala com um histórico criminal. Eu insisti, a voz firme, sem um pingo de emoção. Eu respirei fundo, e com o dossiê em mãos, despejei a verdade. Contei sobre a campanha de arrecadação, a melhora milagrosa, o flagrante no shopping, o detetive e as vítimas anteriores. Falei com paixão, com a dor da traição evidente em cada palavra. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. A respiração de Gustavo ficou mais profunda. Me encontre amanhã cedo na minha redação. Traga tudo. Ele finalmente disse, a voz agora com uma centelha de interesse genuíno. Eu sabia que, ao envolver a mídia, o retorno seria irreversível. Não haveria como parar a onda que se formaria. Aquele encontro era o ponto de não retorno, mas eu não sentia medo. Sentia apenas uma determinação inabalável de que a verdade, por mais dura que fosse, finalmente viria à tona. Aquele seria o começo do fim para Bia. E eu estava pronta para enfrentar as consequências. A manhã em que a matéria de Gustavo foi publicada parecia uma manhã qualquer, mas o silêncio pré-tempestade no ar era quase palpável. Meu coração batia descompassado. Mariana estava comigo em minha sala, as duas grudadas no computador, esperando o relógio bater a hora. Quando a matéria apareceu no portal do jornal, um frio percorreu minha espinha. A manchete era impactante. As fotos de Bia ostentando luxo eram irrefutáveis, e o histórico criminal, detalhado e chocante, estava lá para todo mundo ver. Gustavo havia feito um trabalho impecável, expondo a farsa em toda a sua sordidez. Em poucas horas, o telefone não parou. O grupo de WhatsApp do bairro explodiu. A notícia se espalhou como um incêndio em campo seco. A indignação era generalizada, as mensagens de fúria e decepção preenchiam a tela. Eu lia com um misto de tristeza e uma estranha sensação de justiça. As pessoas se sentiam traídas, usadas. E o nome de Bia,
era cuspido com desprezo em cada comentário. O clímax veio à tarde. Bia estava programada para participar de um evento beneficente, um daqueles que eu ajudei a organizar para homenageá-la. Ela, a paciente milagrosamente recuperada, seria o centro das atenções, recebendo mais aplausos e, sem dúvida, mais doações. Mas o destino, ou o karma, tinha outros planos. Cheguei ao local do evento com Mariana e a tensão era quase física. A imprensa já estava lá, aglomerada, microfones em punho. Gustavo havia garantido que tudo estaria preparado. Quando Bia chegou, deslumbrante em um vestido caro, com um sorriso largo e confiante, ela ainda não sabia que o chão sob seus pés estava prestes a desabar. Viu o momento exato em que a ficha caiu. Um repórter se aproximou dela, o jornal dobrado com a manchete bombástica bem à vista. Senhora Bia, poderia comentar sobre as acusações de fraude e seu histórico criminal? Ele perguntou, o flash das câmeras explodindo ao redor. O sorriso de Bia congelou, seus olhos se arregalaram, e o ar em seus pulmões pareceu sumir. Ela olhou para o jornal, para as fotos dela no shopping, para a reportagem que desnudava sua farsa para o mundo. O sangue esvaiu de seu rosto, deixando-a pálida como um fantasma. A voz do repórter continuou, implacável, mencionando as vítimas anteriores, as prisões. A multidão, antes curiosa, agora murmurava, o murmúrio se transformando em um rosnado de revolta. No clímax da prisão pública, o palco finalmente era dela, mas a ovação não era de aplausos. Uma performance inesquecível de vergonha e humilhação. O karma, meus amigos, é um diretor exigente, e a narrativa prossegue. Em meio ao caos, Bia tentou fugir. Seu rosto estava desfigurado pelo pânico, os olhos selvagens. Ela empurrava pessoas, tropeçava, tentando encontrar uma saída, mas a polícia, já informada por Gustavo, agiu rapidamente. Homens e mulheres fardados a encurralaram, algemando-a sob o olhar atônito e furioso da comunidade. Era o fim. O reinado de mentiras de Bia desmoronava ali, em praça pública, para que todos vissem. A humilhação era completa, absoluta. Os dias seguintes foram um turbilhão. Bia foi indiciada por estelionato e falsidade ideológica em múltiplos casos. A exposição da fraude levou outras vítimas de suas artimanhas, em outras cidades, a denunciá-la, resultando em várias acusações e um processo longo e doloroso. Ela foi condenada a uma pena de prisão e obrigada a restituir o dinheiro. A vergonha de ser desmascarada publicamente a tornou uma pária social, seu nome sinônimo de fraude e manipulação. No desfecho de Bia. E assim, a farsa desabou, levando a estrela ao estrelato de uma cela de prisão. Um final, digamos, digno de uma vilã que subestimou a inteligência alheia. Convenhamos que a plateia, antes enganada, agora aplaudia a justiça. A história seguiu seu curso. Para a comunidade, a sensação de traição era profunda. A confiança foi abalada, e muitos se sentiram tolos por terem caído na armadilha. Mas sob minha liderança, e com o apoio inestimável de Mariana e Gustavo, a comunidade se uniu novamente, não para ajudar uma falsa vítima, mas para se proteger. Criamos mecanismos de verificação de doações, um fundo de emergência real para casos legítimos, e fortalecemos os laços de vizinhança com base na honestidade e na transparência. Eu, Sofia, emergi daquela experiência não mais como uma altruísta ingênua, mas como uma figura de confiança e inspiração. Aprendi uma lição valiosa sobre discernimento e a complexidade da natureza humana. Minha amizade com Mariana se solidificou, forjada na adversidade e na busca pela verdade. Eu continuei com meus negócios, mas com uma nova perspectiva, mais cética, mas paradoxalmente mais forte. A história de Bia, a vizinha que fingiu câncer para roubar doações, tornou-se uma lenda urbana em nosso bairro, um lembrete amargo do perigo da manipulação, mas também um testemunho da resiliência de uma comunidade que, apesar de ferida, encontrou uma maneira de se reerguer e aprender com os erros do passado.